Saudações, guerreiros e guerreiras de todo o meu Brasil. Eu sou Marcelo Moquitufe do canal Dele Stop a Notícia no Topo. E hoje aqui venho falar sobre o Rio de Janeiro, né? Porque lá o bicho está pegando. Foi uma verdadeira guerra campal nessa terça-feira, dia 28 de outubro de 2025, certo? Então foi uma das maiores tragédias na história recente do estado do Rio de Janeiro. O número de mortos após a mega operação policial, né, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, ultrapassa 128 mortos. Só para te dar uma ideia, certo? Segundo divulgações da imprensa nacional e internacional e também fontes, né, da plataforma YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, né, que é chamado imprensa alternativa, também divulgou esses fatos, né, esses números, né, e para chocar, né, nessa quarta-feira, né, os corpos foram colocados, né, em praça pública, meu irmão. Os corpos foram encontrados em área de mata, né, e levados por moradores indignados com a ação, certo, do então governador, né, Cláudio Castro, né, que estava querendo colocar a responsabilidade dele no governo federal e acabou caindo do cavalo porque o povo sabe, o povo viu e não se calou, né? Pelo que eu vejo também foram muitas pessoas, né, inocentes nesse banho de sangue que aconteceu na terça-feira no Rio de Janeiro, né? Tudo começou com uma operação, né, de rotina contra o crime organizado, né? Policiais civis e militares entraram nos complexos da Penha e no complexo do Alemão com a justificativa de derrubar facções criminosas, né, envolvidas com tráfico de drogas, tráfico de armas e ataques a ônibus na Zona Oeste e na Zona do Rio de Janeiro, né, mas o que se viu foi uma escalada de violência inédita, né, confrontos intensos, né, helicópteros sobrevoando, né, as comunidades e moradores presos em casa, né, por mais de 12 horas, né. O saldo até agora ultrapassa qualquer operação anterior em número de mortes, né. Realmente tá feio o negócio. Meu Deus, que Deus proteja, né, ilumine essas famílias, né, porque realmente é uma coisa não é comum de se ver, né? Realmente foi uma chacina, né? Porque assim, ó, 5 já é uma chacina, 10 é crítico de uma chacina, né? Agora 128 é muita gente, é muita gente. Parece que aquele assim, ataque sumário, né? Não tem sem direito de defesa e tal, né? Mas vamos que vamos, porque aqui a notícia não para, né? Eu fico aqui realmente assustado, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu não queria realmente que acontecesse também na minha comunidade, jamais, certo? Então, segundo, né, ele, os criminosos reagiram fortemente e a polícia respondeu à altura. Castro afirmou ainda que o governo do estado do Rio de Janeiro havia pedido apoio ao governo federal, mas que o Ministério da Justiça não respondeu a tempo. A declaração acirrou, né, os ânimos, né, e abriu uma crise política com Brasília. No caso, estão politizando a situação, porque Lula está lá em cima nas pesquisas, certo? E de qualquer jeito, de qualquer forma, né, a oposição, né, que é a extrema-direita, a direita centrão, né, no caso que até o Cláudio Castro faz parte, né, que é do partido PL, né, partido dos larápios, né, estão querendo colocar essa responsabilidade no governo do estado. Mas o ministro da Justiça Lewandowski, certo, desmentiu o governador prontamente. Em pronunciamento, afirmou que nenhum pedido formal de apoio foi recebido e que a Força Nacional já atua no estado do Rio de Janeiro desde 2023. Lewandowski
Lewandowski também ordenou o envio de equipe técnica ao estado para acompanhar as investigações sobre as mortes. Né? O governo federal agora cobra explicações sobre o planejamento da operação e os critérios de uso da força. Entendeu? Mais ou menos, porque 128 mortos realmente é preocupante. Né? Já tivemos o metanol no estado de São Paulo, certo? Isso para mim já é o início de supressão de votos, né? Porque as tragédias só acontecem aonde? Nas periferias, certo? E a maioria dos votos, né, de esquerda é aonde? Na periferia, certo? Então vamos aqui ao retrospecto. Lembra-se o que aconteceu em 2022? Que o Bolsonaro colocou tropas dele, né, aliados a ele, da Polícia Rodoviária Federal, nas eleições, né, dia que ninguém pode ser preso, né, e foram aqueles bloqueios nas estradas, bloqueando, né, eleitores de Lula e eleitores de esquerda a chegarem às urnas eletrônicas para deixar seu voto. Se não fosse isso, o dito cujo inelegível condenado Jair Messias Bolsonaro ia tomar uma lapada. E muitos desses deputados e senadores não estariam sentados em suas cadeiras legislando. Só para te dar uma ideia, certo? Então, só nisso aí, ó, 2022, bloqueio nas estradas, supressão de votos de esquerda. Nítido que aconteceu. Em 2024, supressão de votos raciais da extrema-direita contra os eleitores de Kamala Harris, certo? Então aí chega início de 2025, né? O Donald Trump toma posse lá dos Estados Unidos e começa toda a papagaiada da extrema-direita, né? Principalmente aqui no Brasil, abanando rabo para Trump, batendo continência para a bandeira americana, né? Todo aquele estardalhaço, botando o boné dos magas, né? Mas aqui a gente prova aqui, ó, olha aí, ó, Nicolás Ferreira, Eduardo Bolsonaro, né? Tantos Tarcísio de Freitas, todos eles botaram o seu boné dos magas, certo? Nos Estados Unidos é simples e é fato, né, que os votos são enviados por correios, né, e lá simplesmente os aliados de Donald Trump, né, simplesmente sumiram com os votos de Kamala Harris, né. Isso aí acontece desde 1946, quando a Ku Klux Klan começou a intervir, né, nas eleições dos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe que o Donald Trump é filho do chefe, né, da Ku Klux Klan, né, que já faleceu. O pai dele era da Ku Klux Klan. Todo mundo sabe que o Donald Trump é um supremacista branco, né? E colocou tropa de supremacista para ficar circulando por toda Washington, Ohio, né? Um bocado de estados aí que compõem a sua base eleitoral. Então, meus amigos e amigas, eu classifico isso aí que está acontecendo como laboratório, porque quando estiver já próximo das eleições, o caso de 2026, próximo não, 2026 vai começar toda um projeto para poder destruir os votos de esquerda, né, que eu chamo de supressão de votos de esquerda. Eu vou deixar, né, aqui no card, por favor, dê uma olhada, né, porque isso aí é muito importante, entendeu? E, meu irmão, vamos que vamos, porque aqui a notícia não para, né? As imagens que circulam nas redes sociais e nos telejornais são impactantes, né? Corpos foram levados por moradores até uma praça pública na Penha, e protestos contra o que classificaram, né, como execuções, né? Vamos dizer assim, execuções sumárias, né? Extermínio mesmo, né? Muitas famílias
afirmam que vítimas estavam desarmadas e foram mortas, né, tentando fugir dos confrontos, né? O clima é de luto, né, revolta e medo, né? Escolas seguem fechadas e há dezenas de desaparecidos, certo? No caso aí, muitas pessoas fugiram do local, né, e outras tentaram fugir, não conseguiram, né? Quem estava correndo era considerado como suspeito, né? Imagina você estar no meio da rua, começa um troca de tiro infernal, né? Aí você corre para poder se abrigar e toma seu tiro da polícia porque ele diz que você queria fugir, né? Classificando um morador de bem, né? Um morador de bem, um cidadão inocente como criminoso, certo? Então, muitas pessoas aí estavam dentro de suas casas também dormindo, né? E também foram executados, certo? Desarmados. Então, a população está realmente em pânico e indignada com o governo do estado do Rio de Janeiro, no caso com o governador Cláudio Castro, né? Então, vamos aqui porque a notícia não para. O caso repercutiu, né, fora do país. Veículos como The Guardian, BBC, deixa eu ver, The New York Times também estão, né, indignados e repercutindo essa situação, né, lá no Rio de Janeiro, né? Meu irmão, o bicho tá pegando, né? Internamente o episódio pressiona o governo federal a reaver a atuação da Força de Segurança Estadual do Rio de Janeiro, certo? E também em tantos outros, né, estados que compõem a Federação Brasileira, certo? Especialista alerta que esse tipo de operação, né, com letalidade em massa indica falhas graves de comando, planejamento e inteligência. Segundo o sociólogo Michel Miss, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 128 mortos não é resultado de enfrentamento, é resultado de uma tragédia, né, que realmente não era para acontecer. Se existisse inteligência, não existia essa falha, né, de inteligência. Simples assim, porque muita gente foi morta, velho, do nada. O cara viu, é preto, tiro na cabeça. Opa aí. Vai ver. Bota aí, ó, pra você ver aí. Você vê algum branco lá esticado. Só vai preto. Certo? Então, é muito estranho, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Cláudio Castro querendo colocar a responsabilidade no governo federal, mas o ministro Ricardo Lewandowski respondeu à altura, disse que não recebeu nenhum pedido formal. É simples, é prático. Se você quer ajuda, você tem que mandar um e-mail, ligar, ou mandar um WhatsApp, mas tem que ser uma coisa direta, formal. Copiou? E nada disso aconteceu. Mas depois, de fato, o próprio Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, afirmou que não mandou nenhum pedido para o governo federal. Entendeu? Simples assim. E todos estão dizendo que essa escalada da violência que aconteceu no Rio de Janeiro tem tudo a ver, né, com o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que pediu para explodir, né, bombas dos Estados Unidos na Baía de Guanabara, né, embarcações de brasileiros, né? Aí na semana seguinte acontece essa tragédia aí, né, inédita no Rio de Janeiro. Então é uma coisa que realmente é para investigar, né, porque tudo está entrelaçado, não tem para onde correr, certo? Eu espero que a justiça seja feita, né, as famílias, né, dos inocentes sejam realmente ressarcidas, né, dessa tragédia, porque tem a certeza que porta, janela, carro foram danificados, tem que ser ressarcido, e também, né, uma ação social, né, de psicologia
para essas vítimas, para essas famílias vítimas dessa violência. Porque, meu irmão, imagine você estar dentro de sua casa, indo até trabalhar e começa o maior tiroteio da história do Rio de Janeiro, né? Foi helicóptero, rapaz, o cara mandou para mim, né, uma foto aqui, né, de uma sandália furada com bala de fuzil, que vinha dos helicópteros, né? Mas como eu não posso fazer esse tipo de menção aqui, né, porque o YouTube pode me cortar, então fica aqui a minha mensagem para você, né? Mas antes de qualquer coisa, por favor, acesse aqui, né, www.thenewstop.com, né? E se você tiver uma loja online, tiver um site ou um blog e queira monetizar com anúncios do Google AdSense, esse site aqui, né, thenewstop.com, você vai aprender como monetizar, né? Pode acessar, porque a informação que lá contém é de graça. Você vai aprender passo a passo, né? Sem toda hora ficar saindo e voltando. Você já vai entrar e aprender a fazer passo a passo como monetizar através do Google AdSense, tá certo? Então é só digitar aí, ó, www.thenewstop.com, certo? Aí você vai lá, vai ver várias notícias, mas pode descer subir a página e, né, eu acredito que depois das mensagens de futebol começa a aparecer, né, as notícias sobre como monetizar no Google AdSense, né, passo a passo. Lá tem pizzaria, sorveteria, né, você com sua barraca de fruta, né, você consegue monetizar online, né, porque você vai receber, né, anúncios de outras empresas, certo, nas suas páginas, certo? Então, para isso existe, né, toda uma técnica, né, para você poder monetizar, né? Não é só você chegar lá no Google AdSense e entrar, né, que vai conseguir receber os anúncios, né? Existe um passo a passo, né, toda uma técnica, né, que chega para mais de 3 páginas de informação para poder monetizar, né, a sua loja, né, seja qualquer nicho, qualquer ramo, certo? Sua loja, seu blog, seu site, certo? Você vai conseguir fazer tudo certinho. É só seguir o passo a passo que está lá descrito, né, no thenewstop.com. Valeu? Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para nós criadores de conteúdo. Tá certo? Eu sou Marcelo Monkenturp do canal The Newstop, a notícia no topo. Até a próxima e amanhã até mais.